A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos ao noticiário que hoje é extremamente fértil. Teto de gastos extinto, grita o Globo. Congresso aprova nova regra fiscal da economia. Governo agora precisa passar projetos que garantam aumento da receita. Olha a charge de O Globo. No ar, o Super Lira. É uma pequena diferença com o Super-Homem, que é esse S um pouco alterado. Muito bom, charge de Chico Caruso. É preciosa a charge do dia do Chico Caruso. Vai ter que bolar uma por dia sobre o tema do dia e saem essas coisas maravilhosas. Ele e seu saudoso irmão Paulo tinham essa característica, né, de essa veia de humor ligada à veia do desenho, do traço, que formam esse conjunto maravilhoso que aí está, obra do Chico, na primeira página de O Globo. Deixa eu mostrar as outras manchetes sobre o arcabouço fiscal. A aprovação de arcabouço fiscal põe fim à regra do teto de gastos. Deixa eu pegar o Valor, que é um jornal econômico, Valor Econômico. Câmara aprova nova regra fiscal, mas rejeita a principal demanda do Executivo. Projeto deixa despesa com Fundeb e do Fundo do Distrito Federal fora da meta fiscal, mas inclui de ciência, de tecnologia. Tem alguma coisa errada nessa... Eu pensei que eu que estava lendo errado, mas tem alguma coisa errada nessa linha fina. Congresso... Vou ver a emoção do redator. Congresso aprova nova regra fiscal e põe fim a teto de gastos. Arcabouço que entra em vigor com sanção de Lula permite crescimento real. Você pensa que é do país? Não, é de despesas federais. Olha, o arcabouço é importante, tem lógica, não é uma loucura, recebe sims e nãos no Congresso, é submetido a pressões de grupos e, por enquanto, essa é a resultante que o Lula ainda deve assinar. Deixa eu pegar um dos... Claro que nós não vamos apresentar o texto inteiro, né? Vai comer o programa inteiro. Então, está aqui. O arcabouço que entra em vigor com sanção de Lula permite crescimento real de despesas federais. A Câmara aprovou ontem o novo arcabouço fiscal que encerra mais de 6 anos de teto de gasto e abre espaço para avanços de despesas acima da inflação. O PT gosta disso, hein? O texto já avalizado pelo Senado, após transitar pelas duas casas do Congresso, segue para a sanção presidencial. O novo conjunto de regras para as contas públicas, em vigor assim que sancionado, recebeu apoio de 379 deputados em uma votação de 423. Em outra, mais do que os 257 necessários e o suficiente para aprovar uma emenda à Constituição que pede 308 votos. O arcabouço prevê que as despesas federais cresçam todo ano de 0,6% a 2,5% em termos reais, ou seja, descontada a inflação. Esse percentual
variará de acordo com as receitas de governo. Quanto maior a arrecadação, quanto maior a arrecadação, maior será o gasto permitido. A versão aprovada deixa fora das limitações gerais o Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Gastos com ciência, tecnologia e inovação, porém, não estão eximidos. Quer dizer, os outros não são contados como despesa. O Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que ajuda, basicamente sustenta Brasília. A equipe econômica espera que a aprovação mitigue incertezas do mercado financeiro em relação à saúde fiscal do país, embora ainda haja ceticismo quanto à viabilidade do aumento de receitas, que é o pressuposto do arcabouço. Quer dizer, o teto limitava, o arcabouço trabalha aqui com as despesas. Quanto mais despesas, né? Agora, para ter, quanto mais despesas você pode ter no ano que vem, mas você precisa ter arrecadação para essas despesas, aí que reside a dúvida. Será que vai haver arrecadação suficiente? Essa é a dúvida colocada pelos economistas aqui, anônimos devem estar mencionados dentro, mas a gente já tem ouvido isso, né? O governo não vai conseguir, e aí, se não conseguir, gente, aumento de impostos. O governo diz que não, mas essa tem sido a solução clássica que a gente tem acompanhado aí por anos e anos, né, de convivência com algumas mentiras de autoridades. A mentira oficial. O tempo está muito seco, devemos ter recordes de temperaturas altas em São Paulo, né? Estamos numa cidade paulista, Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e realmente hoje a rinite nos disse bom dia. Aqui uma outra notinha incômoda para o presidente Lula. Vocês incomodam, a imprensa incomoda, né? Uma chatice. Essa imprensa brasileira, por que incomodar o presidente da República? Que importância tem essa notícia? Tem tanta coisa mais importante. Lula promete transparência, mas se encontra em segredo com Lira. Após declarar que só negocia à luz do dia, o presidente passou a esconder reuniões com Arthur Lira sobre reforma ministerial. A mais recente foi na quarta, dia 16, na residência oficial do presidente da Câmara. Segredos, hein, presidente Lula? O presidente prometeu. Deve ser algum engano da Folha, alguma fofoca. Imagine se o presidente Lula, depois de ter prometido, iria negociar escondido com o Lira, tudo à luz do dia, sem dúvida, como sempre o PT agiu, à luz do dia. Tem uma história levantada aqui de novo, que vai aparecendo e vai tomando conta devagarzinho do noticiário, que é o seguinte: o Hélio Gaspari, esse excepcional jornalista, lançou no domingo essa historinha que ele vem cobrindo bem. Eu acompanho, viu? Acompanho com ele e, na maioria das vezes, quase todas eu assino embaixo. Lembra do trem-bala da Dilma, né? Qual foi o resultado do trem-bala? Um monte de dinheiro, uma empresa para fazer o trem-bala que conseguiu sobrevida. Ela existe até hoje. Acharam algumas tarefas para ela e a empresa sobrou viva. Bom, são mais cargos para serem preenchidos. Agora, aí de repente apareceu o ministro dos Transportes, né, Renan Filho, que disse o seguinte: olha,
derrubei aqui um copo d'água. O ministro disse o seguinte, olha, se a iniciativa, não foi agora, foi antes, se a iniciativa privada quiser fazer o trem-bala, tudo bem, faça o trem-bala. Nós não vamos pôr dinheiro público com dinheiro privado, o trem-bala poderá ser uma realidade, terá o nosso apoio. Agora, numa outra declaração, passado algum tempo, ele veio e disse assim, olha, se o trem-bala, digamos, custar 40 bilhões, o Estado comparecer com 10 bilhões e participar do empreendimento é viável. Quer dizer, atenção, estamos entrando de novo no trem-bala. Bom dia, presidenta Dilma. Vem aí o novo trem-bala. Vamos tomar cuidado, porque é o seu dinheiro que está em jogo. Nem resolveram. Bom, a empresa já está aí, vai dizer o ministro. A empresa já está aí. Estamos com quase tudo pronto. Só faltam trilho, dormentes, eletricidade e vagões. E estações também. O resto está tudo aí. Trem-bala. País passando fome e o PT quer fazer o trem-bala. Cada faraó tem a sua pirâmide. Bom, imagine que bobagem, trem-bala. Não tem outra coisa para noticiar? Tem. A Advocacia Geral da União abre caminho para petróleo na Foz do Amazonas. Aí a AGU soltou um parecer, eu não sei se chama parecer, parecer jurídico que abre caminho para o governo Lula avançar com os estudos e consequente exploração do petróleo na Foz do Amazonas. A ministra Marina do Meio Ambiente é contra, porque ela diz respeitar, e respeita mesmo, as regras do IBAMA, e o IBAMA é contra. Por que o IBAMA é contra? Porque pode haver um vazamento e a área é uma área, embora distante da costa, blá, 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 é uma área muito delicada, uma área ambiental muito delicada e que, segundo o IBAMA, precisa ser preservada. De repente, mas o que o governo quer é começar a perfurar. Fora os interesses que estão por trás disso, interesses do Amapá, que teria uma fonte de renda gigantesca, etc., etc., interesse da Petrobras, que vê perspectivas de petróleo na área, porque países contíguos lá, o Suriname, etc., já acharam petróleo mais ou menos naquela região e tudo. Tem uma questão que é um ponto de interrogação. Tem gente, eu não vou opinar sim ou não, porque eu acho que é uma questão mais técnica, mas eu vou devagar, que é o seguinte, tem gente e gente credenciada, gente que conhece o setor, que diz o seguinte, olha, estamos indo para uma transição para energia elétrica, para outros tipos de energia eólica, enfim, tem que tomar cuidado, porque essa transição não é feita de um dia para outro. Então, o petróleo ainda é muito importante. Você suprime as fontes de petróleo, de gás, etc., dizendo, não, isso é poluidor, então vamos fechar esses buracos, não tem esse tipo de energia, só energia limpa. Você perde o compasso para fazer essa transformação com certa folga, né? Com certa folga, não, cobrindo as necessidades energéticas. Não passa, virou uma chavinha, passou do petróleo para o elétrico. Então, eu acho que isso
pelo menos tem que ser levado em consideração, tem que fazer uma conta, né, para ver exatamente o que está acontecendo. Não podemos caminhar para uma irresponsabilidade, tipo alguns países da Europa, vamos fechar as usinas nucleares. Alemanha, por exemplo. Quando tomam esse tipo de decisão, quando tomaram esse tipo de decisão, ainda não havia muito essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, falta de combustível, etc, etc. Agora tem esse fator, digamos, novo, né? Bom, vamos esperar. Eu confio na visão, que é uma visão que muita gente discorda, eu acho que tem carregada de competência técnica da ministra Marina. Muita gente contesta, mas a ministra Marina tem sido a vida toda correta consigo mesmo, e por isso atribui-se a ela uma condição de extremista transformar a Amazônia num jardim. Não é bem assim. E por falar em Ucrânia, tem uma novidade. Na Ucrânia, o presidente de Portugal chegou à Ucrânia. O presidente de Portugal faz uma visita de apoio à Ucrânia. A Dinamarca vai fornecer os F-16, os aviões que a Ucrânia quer, são aviões moderníssimos. O problema é treinar os pilotos ucranianos. Não é fácil, esses aviões têm muita especificidade e tem um problema bobo, mas um problema com os pilotos ucranianos nesse aprendizado de pilotar os F-16. Eles não sabem inglês. A maioria dos pilotos de guerra ucranianos não sabem inglês, o avião é todo em inglês. Não tem avião americano e ucraniano ainda, então não se sabe como resolver esse problema. Será que eles vão ter que aprender inglês? Então o pessoal acha que esses aviões vão estar em voo ucraniano só em meados do ano que vem. Até aí, ninguém sabe para onde foi a guerra. Lula contradiz Celso Amorim e nega que BRICS seja contraponto ao G7. Em cúpula na África do Sul, hoje é mais um dia de cúpula. O presidente brasileiro e seu principal conselheiro de política externa emitem opiniões desencontradas sobre o papel do bloco no cenário global. Olha, esses repentes do Lula, que por coincidência ele nega, né, mas os fatos mostram o contrário, que colocam o governo brasileiro sempre contra os Estados Unidos, vão favorecer ao avanço chinês. A China, né, que é uma ditadura das piores, né, a China avança na sua influência, na sua presença na América do Sul. Aí, nisso tudo, ainda tem países que foram convidados, países que querem entrar no BRICS. O BRICS tem um banco, enfim, tem dinheiro, e aí a ideia é uma frente contra o G7, os países mais ricos do mundo, uma frente anti-Estados Unidos. Aí tem uma análise aqui do Isaan Taror, o jogo de poder da China na cúpula do bloco. Desculpe. Para um bloco visto como contrapeso ao Ocidente, a origem do BRICS é desajeitada. Em 2001, o economista Jim O'Neill inventou o termo BRIC
para dar conta do poder coletivo de Brasil, Rússia, Índia e China, que representavam mais de 1/3 da população mundial e uma porção crescente do PIB global. O termo pegou, transformando-se de jargão em projeto geopolítico. Em 2001, a África do Sul se tornou integrante, adicionando o S ao acrônimo. Mas o BRICS se atrapalhou na década passada. Suas economias cresceram de maneira desigual e seus membros ocasionalmente batem de frente, como Índia e China. Em um mundo de blocos regionais, o BRICS parece o mais quixotesco. O mais quixotesco. Quais são seus interesses comuns? Sua única realização tangível foi o lançamento de um braço de desenvolvimento financeiro em Xangai. Não fosse pela China e pela Índia, em certa medida, não haveria BRICS, disse O'Neill em 2021. Bom, e vai por aí adiante, vai por aí adiante. Agora, a China vê um caminho, um corredor longo, né, ela tenta de tudo, para luta dela, né, de domínio, e a luta é com os Estados Unidos. É uma luta, a palavra que me faltou, geopolítica, uma luta geopolítica. E daí advém outras vantagens. Tem uma foto aqui do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi fazer uma harmonização de dentes. Ele foi lá, está aqui, ó, olha a foto, antes e depois. Está vendo? Parece mentira. Ex-presidente põe lentes nos dentes em clínica em Goiânia e faz propaganda. Jair Bolsonaro passou por tratamento dos dentes e virou propaganda de uma clínica odontológica de Goiânia, que publicou, segunda 21, uma foto antes e depois do ex-presidente. Até que ficou bom, né, o sorriso do Bolsonaro. Bom, ele vai ter que comparecer mais uma vez à Polícia Federal, né? Bolsonaro pediu ao aliado que repasse ataques ao TSE. Ex-presidente foi intimado pela PF a depor no caso do grupo de empresários. É uma história que não é tão simples assim. Tem um grupo de empresários, o presidente teria passado, porque ainda não está identificado se o telefone é exatamente o dele, mas parece ser, tudo indica, uma ordem estapafúrdia de divulgar fake news, notícias falsas, contra aquelas coisas, tipo STF, e ele teria recomendado a um empresário amigo que divulgasse e tal. E a pergunta é a seguinte: se você tem um grupo de pessoas com as quais você conversa, você não pode falar o que você quiser, você fica sujeito à tutela da lei, você não tem liberdade para conversar. Essa é uma colocação dos que defendem Bolsonaro e seus amigos. É o Meir Nigri com quem ele estava conversando. Enfim, agora querem saber, enfim, que história é essa. Tem um fato que é o seguinte: todo mundo fala em fake news, fake news. Fake news oficialmente não é crime, você sabia? Não está escrito em lugar nenhum uma definição de fake news que atribua a ela a condição de crime. Para ser crime, tem que haver uma lei que anteceda a esse crime no código e alguma coisa, né? Tem que ter uma lei que defina esse crime. Então, eu não sei como é que vão resolver, se é que vão resolver a situação. Quando acusam alguém de fake news, fique sabendo que oficialmente, a não ser que o STF
faço um puxadinho, e esse é pesado, viu? Zambelli pode perder mandato e ser presa se condenada no STF. Acusada de porte ilegal de arma, deputada que virou ré na corte, pode ainda ficar inelegível, segundo especialistas. Movimentos pedirão prisão de Bolsonaro em atos do grito dos excluídos no 7 de setembro. Defesa de Mauro Cid agenda reunião com Moraes no STF. CPI adia votação de quebras de sigilo ligadas a Bolsonaro. Bolsonaro vai depor ao mesmo tempo que a primeira-dama, Michele, para que eles não combinem o depoimento. É um rolo. Isso me lembra um pouco, os mais velhos terão memória disso, o Sérgio Porto, né, o saudoso Stanislau Ponte Preta, e o Samba do Crioulo Doido. O Samba do Crioulo Doido é um samba que pretende ter uma narrativa histórica, né, e que faz uma tremenda confusão. Digamos, é um clássico samba brasileiro, o Samba do Crioulo Doido. Republicanos, isso nos Estados Unidos, fazem debate sem Trump, mas sobre Trump. Líder nas pesquisas, ex-presidente afirmou que não participará do evento. Deixa eu ver. Fake news. Congresso aprova novo arcabouço fiscal. Está aqui, governos centrais planejam volta de contribuição sindical obrigatória. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Governo enviará projeto de lei para taxar fundos offshore. Arthur Lira conseguiu transformar, não é uma MP mais, é um projeto de lei, diz ele que não passa. Deixa eu ver mais. Governo passará lupa contra erro e fraude no INSS, diz Tebet. Nossa, eu já ouvi, tenho 60 anos de jornalismo, eu já ouvi isso pelo menos 500 mil vezes. Agora, tem uma coisa que os jornais estão acompanhando pouco, a Folha cobriu bem hoje, não vi atuação de acionista em fraude nas Americanas, diz Real. Vai indo a CPI das Americanas, alguém levou lá, não tem plural de alguém, seria alguéms. Essas linguagens novas podiam aproveitar, mas teve gente que levou, e isso precisa ser apurado, tem bastante indícios, tem gente se propondo já a delações, esse negócio está fedendo, vai piorar muito, vamos ver. Bilhete sem data gerou crise da 123 milhas, dizem especialistas. Para consulta, é 123? Isso. Eu sempre não sei se é 123 ou 123. Para consultores, modelo de negócio falhou ao não prever aumento do preço das passagens. Não está se falando em fraude aí, hein? Deu bode na estrutura dessa premiação, desse contexto aí que chegava a passagens mais baratas e tal. 1/3 dos idosos brasileiros relata sintomas depressivos e 16% sentem solidão. Aí tem um negócio, isso já é grave, aí tem um negócio gravíssimo. Aumenta registro de autoagressão e tentativa de suicídio entre jovens. Comportamento é considerado autodestrutivo, um sinal de sofrimento e
requer atenção. Tem uma reportagem importante na Folha sobre isso. E uma história que se repete. Garoto é morto em tiroteio ao tentar proteger colega no Rio. Brian dos Santos, de 16 anos, voltava da escola em São Gonçalo quando foi atingido. Você acredita? Ah, meu Deus. Quilombo de São Paulo mantém viva a dança de Moçambique. Afinal, uma notícia alegre. Racismo e pobreza elevam o risco de infecção por HIV. Aí tem uma coisa de calor. Calor pode causar tontura, taquicardia e risco a hipertensos. A onda de calor que atinge grande parte do país, nesta semana, vai elevar as temperaturas 5 graus acima da média, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e demandar atenção especial com a saúde. Beba bastante água, enfim, é um problema, beijo de cartola em jogadora é inaceitável, diz premier espanhol. Aliás, o Feijóo, na Espanha, recebeu a incumbência do rei Felipe de constituir um novo governo para a Espanha, um novo gabinete. Se ele não conseguir, vai ter outra eleição. Vamos aí à sessão mais doce. Tem gente que não põe açúcar. Eu não ponho nem açúcar, nem gotinhas no café. Acho que o café tem o seu gosto próprio e perde, né? Perde. Deixa eu ver quem tomou café conosco. Josnil Dornelles, Clemente Mendes, Ana Alexandrino, Carlos Solano, Cislen Alves, Nair Duarte, Milton Lancaster, Gilson Jordão, Itamar José, Ivan Carlos, Anton Mendel, Cosmo Silva, Rafael Monteiro, Paulo Mariano. Será que é o Paulo Mariano que eu conheço? Está no interior, é uma doce figura. Cássio Medeiros, Mário Henrique de Uberlândia, Pedro Lacerda de Apucarana, Fábio Silva de Aguaí e Eduardo Kennedy de João Pessoa. Pessoal, hoje foi... O fato é o seguinte, são várias novelas que vão andando juntas. Algumas eu nem mencionei aí, tem coisas aí, enfim, coisas que eu gostaria até de relatar, mas não dá tempo. Então você tem que guardar tudo na memória e ir andando junto com as novelas. E isso não é fácil, e às vezes, né, vira o samba do crioulo doido. Tem gente que acaba fundindo a cuca e confundindo as estações. De vez em quando, mas a minha memória, graças a Deus, é o meu médico e tal, vai funcionando direitinho. Eu quero agradecer a sua atenção e um grande abraço, tenha um bom dia.